Os Estados Unidos deram um passo que pode mudar o jogo da América do Sul. Depois de anos falando em guerra às drogas, Washington agora entrou em uma fase muito clara, muito mais dura. Operação letal em território sul-americano, pressão por alinhamento militar na região e uma nova coalizão anunciada por Donald Trump para erradicar cartéis no hemisfério ocidental. E no meio desse tabuleiro, um país não pode mais fingir que está assistindo de longe. A pergunta que muita gente começou a fazer é simples, mas pesada. Os Estados Unidos estão começando uma nova guerra na América Latina e, mais do que isso, o Brasil vai cooperar, vai resistir ou vai tentar ficar em cima do muro enquanto a pressão cresce? Porque uma coisa já está clara, a estratégia americana mudou. E quando a estratégia dos Estados Unidos muda de região, ninguém grande demais escapa do impacto. Agora deixa eu te dizer uma coisa importante logo no começo. Esse vídeo não é sobre histeria, nem manchete inflada, nem mesmo sensacionalismo barato. É justamente o contrário. Aqui a ideia é separar o que foi realmente confirmado daquilo que está sendo exagerado. Porque dizer que os Estados Unidos começaram a bombardear a América do Sul inteira seria forçar demais a barra. Mas dizer que os Estados Unidos já escalaram militarmente a resposta contra o narcotráfico dentro da América do Sul, isso sim, já entrou no campo dos fatos. O primeiro grande sinal veio no Equador. Autoridades dos Estados Unidos e do governo equatoriano confirmaram uma operação conjunta em território do Equador. E o detalhe que muda tudo está na forma como essa ação foi descrita. Do lado americano, a expressão foi clara: operação letal com caráter militar. Do lado equatoriano, a missão foi apresentada como parte de uma ofensiva contra estruturas do narcotráfico perto da fronteira com a Colômbia. Percebe a mudança de tom? Não foi só cooperação policial, não foi apenas troca de informação, não foi uma simples apreensão ou prisão pontual. Foi uma ação tratada com linguagem militar, com peso militar e com objetivo militar. E quando esse tipo de linguagem aparece, o sinal é claro. O combate ao narcotráfico está deixando de ser visto apenas como caso de polícia e está começando a ser tratado como campanha de segurança regional. Durante muito tempo, a guerra às drogas na América Latina girou em torno de patrulhamento, investigação, apreensão de cargas, cooperação entre agências e repressão policial. Só que agora a mensagem que sai de Washington parece outra. Cartéis e grandes facções não estão mais sendo apresentadas apenas como grupos criminosos que precisam ser investigados e presos. Estão sendo enquadrados cada vez mais como inimigos estratégicos que precisam ser derrotados com lógica de guerra. E isso não fica só no campo da interpretação. Diante das novas coalizões ser anunciada, Stephen Miller afirmou que cartéis só podem ser derrotados com poder militar. Na mesma linha, Peter pressionou governos latino-americanos a endurecer a postura e ainda deixou no ar que os Estados Unidos podem agir sozinhos se os países da região não enfrentassem essas organizações de forma mais agressiva. Traduzindo isso para o português bem claro, Washington quer parceria, mas também quer liderança e, se necessário, quer liberdade de ação. A confirmação mais forte dessa virada veio quando Donald Trump anunciou uma coalizão militar com 17 países para erradicar cartéis no hemisfério ocidental. E isso é muito importante, porque não estamos falando mais de um episódio isolado no Equador. Estamos falando de uma tentativa de reorganizar o combate ao narcotráfico em escala continental, com coordenação política dos Estados Unidos, discurso de guerra e incentivo direto ao uso das Forças Armadas. E é exatamente aqui que o Brasil entra de vez nessa história. Porque, segundo reportagens internacionais, Brasil, México e Colômbia ficaram de fora do encontro mais visível dessa nova ofensiva. E isso não é um detalhe protocolar. Isso é recado político. Quando 3 países centrais da região ficam de fora de uma coalizão militar desse tipo, a pergunta deixa de ser quem entrou e passa a ser quem está resistindo e por que está resistindo. O Brasil não é qualquer país nesse tabuleiro. O Brasil faz fronteira com quase toda a espinha dorsal geopolítica da América do Sul. O Brasil convive com rotas do tráfico, com facções poderosas, com crime organizado transnacional e com uma posição diplomática que, goste ou não, pesa no continente inteiro. Ou seja, uma estratégia hemisférica contra cartéis sem o Brasil
é no mínimo incompleta, e é justamente por isso que a pressão sobre Brasília tende a crescer. E já que eu toquei nesse ponto de preparação e posicionamento, deixa eu te falar uma coisa rápida. Se o seu objetivo é entrar para o Exército Brasileiro pela ESA, presta atenção. O edital está prestes a sair a qualquer momento, e quem espera o edital sair para começar, normalmente já larga atrás. Se você quer estudar com estratégia, direção e foco no que realmente importa, o meu preparatório completo para a ESA está aqui na descrição. Agora volta comigo, porque o papel do Brasil nessa história é mais importante do que parece. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam em ampliar a ação militar contra cartéis, o governo brasileiro segue uma linha muito mais cautelosa. E aqui entra um ponto-chave: cautela. Diplomacia e soberania podem ser lidas como prudência, mas também podem ser lidas como hesitação. Tudo depende do lado de onde se olha. Na visão do governo Lula, o Brasil não deve embarcar automaticamente numa lógica de militarização continental comandada pelos Estados Unidos. Na visão de críticos e defensores da linha mais firme, o Brasil está reagindo abaixo da gravidade do momento. Esse contraste ficou mais ainda evidente quando o Brasil rejeitou um pedido dos Estados Unidos para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Do ponto de vista brasileiro, há uma diferença jurídica e institucional entre facções criminosas e grupos terroristas. Do ponto de vista americano, essa classificação abriria espaço para respostas muito mais duras, inclusive sobre uma lógica internacional de segurança. Percebe o choque? Não é só divergência operacional, é divergência de visão, de doutrina e de linguagem. E essa diferença importa muito, porque o jeito como você nomeia um inimigo muda completamente o tipo de resposta que você justifica contra ele. Se você chama de facção criminosa, o eixo principal tende a ser investigação, inteligência, prisão, cooperação policial e repressão interna. Mas se você chama de ameaça terrorista ou inimigo estratégico, o debate muda de patamar. Aí entram as forças armadas, operações especiais, coalizões militares, ação transnacional e, em casos extremos, ataques com justificativa de segurança regional. E é por isso que o Equador virou tão importante, porque o Equador não está funcionando como um teste político, um teste operacional e principalmente um teste de narrativa. Se a operação conjunta for apresentada como bem-sucedida, como legítima e como exemplo de eficácia contra o narcotráfico, a tendência é que Washington use esse caso como vitrine para pressionar outros governos latino-americanos a aderirem a algo parecido. E é aqui que a situação do Brasil fica delicada, porque o Brasil não pode simplesmente ser ignorado, só que o Brasil também não parece disposto, pelo menos por enquanto, a entrar de cabeça numa agenda militar regional desenhada por Trump. Então nasce um impasse. De um lado, os Estados Unidos intensificam o discurso, endurecem a postura e mostram disposição para ampliar o combate. Do outro lado, o governo Lula usa o discurso de soberania e distância de uma escalada que pode ter consequências imprevisíveis. Só que há um problema nisso tudo. O mundo real, vácuo político, não costuma ficar vazio por muito tempo. Quando a potência pressiona por alinhamento e um país grande responde com excesso de ambiguidade, a leitura internacional pode ser dura, pode parecer prudência, mas também pode parecer falta de decisão. E em temas como segurança regional, crime organizado e fronteira, parecer indeciso às vezes custa caro. Muito caro. E é exatamente aí que muitos críticos do governo batem com muito mais força. Para esses setores, o Brasil está deixando a desejar, porque não oferece uma resposta compatível com o tamanho da ameaça. Na visão deles, o país fala demais em soberania, mas entrega pouco com protagonismo prático. Fala em cooperação, mas evita se posicionar com firmeza. Fala em segurança, mas sem mostrar uma estratégia regional clara diante do narcotráfico que há muito tempo já atravessou fronteiras, corrompe estrutura e opera como rede continental. Agora, para ser intelectualmente honesto,
também existe o outro lado. Há quem veja a postura brasileira como um freio necessário, como a barreira contra a tentação de transformar a América do Sul em mais um palco de militarização liderada pelos Estados Unidos. Nesse entendimento, aceitar sem resistência essa nova doutrina americana poderia abrir precedentes perigosos para a soberania dos países da região, especialmente se operações começarem a se expandir sem consenso amplo e sem limites muito claros. Então a grande questão não é se o governo Lula está certo ou errado. A grande questão é esta: qual estratégia realmente funciona contra um narcotráfico que já opera como poder armado, rede financeira, estrutura territorial e influência política ao mesmo tempo, porque a velha fórmula claramente não resolveu, mas a fórmula nova, mais militarizada, também pode trazer grandes riscos. E quando as duas opções parecem problemáticas, quem demora demais para decidir acaba ficando no pior lugar possível, espremido entre a pressão externa e a insegurança interna. O que torna esse momento tão importante é justamente isso. Não podemos estar assistindo ao nascimento de uma nova fase na guerra contra o narcotráfico na América Latina. Uma fase em que os Estados Unidos deixam de atuar apenas como parceiro de inteligência, financiador ou articulador diplomático e passam a liderar abertamente uma lógica de ofensiva militar regional. Se isso vai dar certo, ninguém sabe. Se isso vai escalar, ninguém sabe, mas que a mudança de tom já aconteceu, e isso já aconteceu. E se essa mudança de tom já aconteceu, o Brasil não vai conseguir fugir dessa discussão por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, Brasília terá que mostrar com muito mais clareza qual é a sua linha. Vai aprofundar a cooperação? Vai resistir frontalmente? Vai defender um caminho intermediário? Vai assumir liderança regional? Ou continuar reagindo aos movimentos dos outros? Porque uma coisa é certa: no cenário em que Trump empurra a região para uma lógica mais dura, o silêncio estratégico começa a parecer fraqueza. Talvez a pergunta principal já não seja mais se os Estados Unidos começaram uma nova guerra contra o narcotráfico na América Latina. Talvez a pergunta real seja outra: quem vai aceitar essa nova lógica? Quem vai resistir? E quem vai ser pressionado até não conseguir mais ficar neutro? E nesse tabuleiro, o Brasil virou peça central, não por escolha, mas por peso, por posição e por consequência. E eu queria que você comentasse a sua opinião. O que você acha do Brasil nesse cenário geopolítico? Deixa o seu comentário aí embaixo, se inscreva no canal, hypa o vídeo para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. E antes de você ir embora, presta atenção nisso. O edital da ESA pode sair a qualquer momento. E enquanto muita gente vai esperar a publicação só para depois começar a estudar, quem é inteligente começa antes e chega na frente. Se você quer estudar com estratégia, método e direção direta, o meu curso preparatório da ESA está na descrição. Não deixe para correr atrás quando todo mundo já estiver largado. Comece a estudar agora e busque a sua aprovação.